Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui está o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal Godoy1x. Para você se cadastrar é muito fácil, o link eu deixo na descrição do vídeo, também no comentário fixado. Quando você acessar e fizer o seu cadastro, não se esqueça, na hora de você realizar o seu depósito, você preencher com o nosso cupom Godoy1x para você resgatar o bônus em dobro. E a partir daí, amigo, faça o seu palpite vencedor. Aproveite jogos do Campeonato Estadual nesse domingo, tem clássico, né? A Internacional e Grêmio, o jogo também entre Flamengo e Fluminense no Maracanã. Aproveite na 1xBet com o nosso cupom Godoy1x, beleza? Hoje tem clássico no Maracanã, às 4 horas, Flamengo e Fluminense, e tem um recado importante para vocês que não teremos a nossa live pré-jogo, mas é por um bom motivo. Nós fomos convidados a participar da transmissão da partida na Flazoeiro TV. Então estaremos lá, vai ser bem legal participar de uma transmissão do jogo, há muito tempo a gente não participa, será desafiador evidentemente, então claro, chega junto e nos acompanhe lá, mas o nosso pós tá combinado, pode anotar na sua agenda, após o apito final do árbitro estaremos resenhando e aí você chega aqui no nosso canal, no nosso pós-jogo, beleza? Vamos participar dessa novidade, vocês estão convidados a assistir e acompanharmos juntos essa transmissão. Vamos falar desse Flamengo que vai a campo, e antes de falarmos, né, da escalação, então de algumas questões do jogo, eu tenho lido muito, eu já via, né, sempre a gente, né, antes de chegar esse jogo contra o Fluminense, já fala, eu quero ver contra o jogo do Fluminense, quero ver contra o jogo do Fluminense e tal. E agora que chega o jogo, eu vejo muito sobre, esse é o teste, né, porque, cara, não vejo dessa forma. Eu vejo da seguinte forma, o jogo ele é importante, é um adversário que tem uma forma peculiar de jogar, é bem diferente a forma com que o Fluminense joga, é aquilo que eu falo muito pra vocês sobre a questão do maturidade pra entender algumas coisas, né. Podemos gostar ou não gostar, mas isso não entra no papo. O papo é diferente. Então a forma com que se joga o futebol do Fernando Diniz é diferente, o Fluminense joga de uma forma diferente, então aparecem desafios diferentes para o Flamengo. Com a exceção de placares elásticos, seja a favor ou contra, né? O Flamengo ganhou de 4-0 ou o Flamengo perdeu de 4-0, fora isso, não dá muito indicativo não. Porque não dá para se basear em 90 minutos o que vai ser ao longo da temporada, porque testes são testes em grande escala. Não existe teste de 90 minutos, é um teste só para um jogo. Então eu não vejo dessa forma. De qualquer maneira, é uma oportunidade de observação para a gente também ver algumas condições de se passar algumas dificuldades, algumas questões mais comportamentais também, né? O quanto esse time vai estar aplicado, né? O quanto esse time vai estar querendo viver o jogo, né? Porque é um jogo diferente, sem dúvida nenhuma. A escalação do técnico Tite vai a campo com o goleiro Rossi no gol, na lateral direita é o Varela, a zaga com o Fabrício Bruno, Léo Pereira, na lateral esquerda é o Ayrton Lucas. O meio de campo do Flamengo terá o Eric Pulgar, o De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e fecha na frente o Pedro. Então, como a gente viu aqui, acaba, né, o De La Cruz ganhando mais uma oportunidade após, né, um muito bom jogo, né, que ele fez anterior, que na ocasião não pôde ali o Gerson e aí não pôde também o Pulgar. Pelas circunstâncias, foi lá o De La Cruz e deu conta do recado, fez um grandíssimo jogo. Quem retorna é o Pulgar, né, ele que havia passado por aquela virose, retorna para o meio de campo, retorna ali para a sua posição, e o Fabrício Bruno, o Davi Luiz, inclusive, né, está fora do jogo por uma questão de saúde pessoal, né, o problema dele, que o Flamengo acabou revelando. Então é isso. Desses jogadores que a gente vê aqui, acaba sendo, eu acho que, né, tem uma circunstância outra, né, de um estar fora, outro não, mas de qualquer forma é um resumo daqueles, né, daquela espinha dorsal que a gente já tem visto do técnico Tite, seja nos nomes, né, dos jogadores que estão a campo, e principalmente pela forma que irá jogar, né? Pela forma que estará em campo, né? Pela sua formação tática, seja com ou sem a bola. Eu acho que é aquilo que a gente já tem observado aí do técnico Tite e que o próprio técnico Tite falou que é a tal formação dominada. Quando ele fala de formação dominada, ele fala sobre esse esquema tático aqui. Falando sobre a condição com bola do Flamengo, eu acho que a gente não verá nenhuma mudança, né? É aquele 2-3-5, né, que o Flamengo acaba trabalhando com os dois laterais um pouquinho mais por dentro. Foi o nosso vídeo de ontem, eu deixo o link aqui para você entender o que quer dizer esse lateral construtor, mas que nem sempre é o que constrói, tá? Acaba o nome traduzindo e acaba nos induzindo ao erro.
Então o vídeo está aqui, deixo o link aqui para você acompanhar e já entender como é que trabalhar por dentro. Com o Luiz Araújo abertão por um lado, o Everton Cebolinha aberto pelo outro, o Arrascaeta e o De La Cruz tendo bastante liberdade, principalmente o Arrascaeta tendo muita liberdade nesse momento que o Flamengo tem a bola e o Pedro lá fazendo, né, a retenção entre os defensores. Normalmente, né, se fosse de acordo, sei lá, com os 90, 95% dos times que o Flamengo enfrenta, nós falaríamos que esse seria o sistema defensivo do Flamengo. 2 linhas com 4 jogadores, 2 jogadores um pouco mais à frente, De La Cruz e o Pulgar um pouquinho mais por dentro, né, e os pontas recompondo, fazendo a linha com 4 e o Arrascaeta gruda no Pedro. Só que, por se tratar do jogo do Fluminense, desse peculiar jogo do Fluminense, né, onde tem a concentração de muitos jogadores numa faixa do campo, onde gosta de sair jogando lá atrás para atrair o adversário, então possivelmente nós não veremos tanto assim o Flamengo com essas 2 linhas com 4, os 2 jogadores mais à frente na grande parte do seu jogo defensivo. Terá momentos que o Flamengo vai subir essa marcação, até porque é uma consequência de atração. O Flamengo não vai ficar parado no meio de campo fazendo 2 linhas com 4, 2 jogadores à frente e o Fluminense tocando bola lá dentro da área. A bola atrai, então o Flamengo vai subir. E aí, nesse momento que o Flamengo sobe, que acaba entrando, né, no que aquilo, na verdade, é o que o Fluminense quer, apesar dele errar em alguns momentos, o intuito é exatamente esse. Você traz o adversário. Aquilo que eu sempre falo para vocês sobre o método de jogo do Fernando Diniz. O método de jogo do Fernando Diniz tem um conceito que é aumentar o campo para o adversário. Então, ele cria situações para que o adversário, inconscientemente, né, perceba que o campo está grande, seja na vertical, seja na horizontal. Nesse momento aqui nós estamos falando da vertical, então o Flamengo vai subir a sua marcação. Essa marcação ela tem que ser ativa, ela tem que ser agressiva, o Flamengo tem que cobrir bem essa bola, porque se der espaço aí o campo vai ficar muito grande para correr para trás. Então aquele 4-4-2 com os 2 mais à frente, tradicional que a gente tem visto, muitas das vezes será transformado ali, né, numa indefinição de formação, porque os jogadores serão atraídos aí com isso, eles vão acabar subindo. O mais importante será como será feita, né, essa marcação mais avançada. E aí, falo desses jogadores que estão em campo, 2 jogadores que são muito importantes porque não passam nem por sua característica, que é o Pedro e o Arrascaeta. São os 2 jogadores mais frágeis do Flamengo nesse período de subir, por não exercerem com tanta força, ou com tanta velocidade, ou com tanto querer. Falar português, claro, né? Essa marcação um pouco mais alta, um pouco mais forte, de forma inteligente. Então essa integração vai ser, sem dúvida nenhuma, vai ser muito importante. Não apenas verticalmente, mas também horizontalmente. E de que forma acontece isso? Se o Fluminense concentra muitos jogadores numa faixa do campo, seja essa faixa lateral, por consequência, ele vai concentrar muitos jogadores do Flamengo nessa faixa lateral. Por consequência dessa concentração de muitos jogadores, o outro lado, o lado invertido, normalmente fica despovoado. Ele fica vazio. E é exatamente isso que o Fernando Diniz também quer. Então é aquilo, né? Aumentar o campo também na sua largura. Então o Flamengo tem que prestar atenção também no momento de concentrar muitos jogadores, tentar pressionar o Fluminense, né? Tentar empurrar o Fluminense para a linha lateral. Se o Fluminense conseguir sair, vai ter um espaço muito, muito grande. Então é o momento, né, daquele bloco reagir e já fechar do outro lado. A gente tem mostrado a vocês, e vai ser interessante a gente ver nesse jogo, sobre a condição do Flamengo concentrar muitos jogadores por dentro, né, e tá conseguindo congestionar. Nesse tipo de jogo, o Flamengo vai ser atraído também um pouquinho mais pelo lado. E aí a gente vai ver como vai ser o comportamento do time, né, navegando pelo campo na horizontal. Vai ser muito interessante, é um duelo importante, moralmente é importante. O Fluminense, apesar de estar jogando, né, esse jogo ser entre as decisões da Recopa, é um clássico, não é à toa que grande parte do elenco, grande parte dos jogadores titulares vão começar, né, com exceção ali dos mais velhos, do Felipe Melo, do Marcelo, mas fora isso é o time completo, o time ali do Fernando Diniz, então sem dúvida nenhuma um jogo importante, e para o Flamengo a condição moral também. Agora, como resultado, tratar que isso que vai acontecer daqui a 90 minutos, a gente pode pontuar que em novembro e dezembro é excesso de fetiche por futurologia. Não tem resultado nenhum, não tem associação nenhuma no resultado final, é apenas o imediato, é apenas o de agora. Beleza, galera? Então anota aí na sua agenda, após o jogo, chega junto aí no nosso canal. E durante o jogo, se você tiver curiosidade e quiser acompanhar a transmissão, estaremos lá na Flazoeiro TV, acompanhando e comentando a partida, o clássico Flamengo e Fluminense lá direto do Maracanã. Então nos vemos no nosso pós. Um grande abraço, tamo junto, se cuidem e valeu!